Bom dia, olá amigos do canal da Universidade, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Eu sou um cristão, né? Eu sou um cristão não romano, cristão que busco conhecer o Evangelho. O Evangelho que é a mensagem Cristo e de Cristo, certo? No Antigo Testamento, a mensagem era Cristo, né? Ele aparecia em alguns momentos e muito a imagem de Cristo do que poderia ser. E no Novo Evangelho é o próprio Cristo, né, que expressa, que faz, que ensina. Então, como cristão, eu sempre busco os bons exemplos, certo? A palavra de Deus, ela diz assim, ó, de tudo você vai tirar aquilo que é bom. Aquilo que não presta, você vai descartar. E através da razão, certo? E da fé, né? Você vai galgando, vai crescendo, certo? Vai amadurecendo, vai se tornando um homem. E eu trago aqui uma mensagem de um padre, Padre Antônio, que é que nós precisamos ouvir das lideranças cristãs autênticas e verdadeiras. Ele diz que realmente você escuta e sabe que ali vem a voz do Espírito Santo, que ali é a unção de Deus, que ali é a verdade, que ali é um fato. Não é uma propaganda, não é uma politicagem atrás de views, atrás de votos, atrás de reconhecimento, de palmas. Não. É a verdade. Mas Hugo, eu sou contra os cristãos, não pode se meter na política. Aí eu fico pensando, José do Egito, grande administrador político. Não politiqueiro, não politicagem, mas administrador que abençoou tanto o povo que ele estava, que ele foi escravo, que lá da escravidão Deus abençoou ele foi o segundo. Deus como abençoou todos os povos que estavam ali. É isso que o cristão tem que ser. Certo? É um vaso de bênção para todos. Você vê Daniel, grande administrador, na Babilônia. O povo foi escravizado pelo seu pecado. Teve que passar ali vários anos ali porque não obedeceram a Deus, ao que Deus tinha proposto para eles. E eles tiveram que passar por aquilo para poder levantar a cabeça para Deus. Eu espero trazer aqui outros líderes cristãos para falar a verdade. Você também vê João Batista que perdeu sua cabeça. Ele não era administrador, não era político, não, ele era um cristão. Ele só falava, olha, tu tá se relacionando com a mulher do teu irmão. Tá errado. Era só isso que ele dizia, que tá errado. Tá errado. Alguns achavam que ele era louco, outros achavam que ele era santo, profeta, um homem que veio para aplanar, para limpar, tirar os tocos, porque viu aquele que era o Salvador, Cristo. Não deixou de dizer a verdade, tá errado isso. Tu tá roubando, olha, tu tá adulterando, tu tá mentindo, tu tá errado. Mas a gente vê um monte de gente aí, cristão, católico, evangélico, seja lá o que for, atrás de view, atrás das coisas, mas a verdade, que é para dizer a verdade ali na sua cara, não quer.
Por que não? Porque eu vou machucar. As pessoas não gostam da verdade, então essas pessoas não são filhos de Deus, não são filhos, não são alcançados por Cristo, não morreram na cruz com Cristo, não tiveram um novo nascimento, não tem. Então eu vou passar aqui para vocês, certo? Essa mensagem desse líder cristão, vem falando a verdade para você, que acabou, que não está entendendo essa perseguição, falta de empatia com as pessoas, desumanidade, certo? Que não tem mais íntima compaixão, nem misericórdia, certo? As pessoas, né, têm um pé, nem isso, coração podre, sabe? O coração duro, o coração persecutório, que são características dos filhos da serpente, das pessoas más. Se afaste, se você está nesse meio, saia, porque isso não é cristão. Isso não é de Deus. Saia desse meio, esse meio é podre. Esse meio vai te corromper. Você vai mofar nas profundezas do inferno se você estiver batendo palmo concordando com isso. Se você não estiver vendo o que essa mídia podre está fazendo. Por que eu digo podre? Porque ela tem só um Deus, o Deus é o dinheiro. Porque elas não fazem jornalismo, elas fazem propaganda de um regime podre. Ela está defendendo, todo o tempo defendendo o lado errado. De qual lado você está? Da luz ou das trevas? De qual lado você está? Você vê essa jornalista. Não gosto de chamar ela, porque ela não é. Ela é uma propagandista. Ela fala daquele que paga mais. De coração podre, debochando de um senhor de 70 anos que levou uma queda, está sendo torturado, foi sequestrado, de pessoas que estão sendo presas, do Clezão que já morreu porque foi preso injustamente, e as pessoas não aguentam, as pessoas que são inocentes, que são presas, sabe, elas têm um sofrimento gigantesco, certo? E essas pessoas, elas só vão aguentar toda aquela pressão se elas estiverem em Cristo. E é isso que eu estou orando, pedindo a Deus, que elas tenham verdadeiramente a liberdade em seus corações, que é Cristo. Elas podem estar lá em cativeiro, mas elas são livres. Por quê? Porque elas estão do lado da verdade. Vocês, senhoras e senhores, que só estavam no lugar errado, mas levada por um grupo de pessoas, e que ali dentro tinham pessoas com más intenções, mal intencionadas, de fazer um projeto certo político, chamar atenção, de ganhar views, de ganhar aplausos, e outros de fazer certo um movimento de golpe que nunca existiu, não tem ali, você se você tiver um pingo de juízo, 2 neurônios que estão em sintonias, se você pensar um pouquinho, você vai ver que as pessoas ali estavam reclamando de um judiciário, de pessoas, não da instituição. Estão atacando. Isso aí é uma manobra desse povo podre. Você não ataca a instituição, porque a maioria não é retardado, são pessoas, são CPF. As pessoas estavam ali reclamando de um grupo de CPFs, 4, 5. A pessoa não é a instituição, porque a instituição não faz nada, são as pessoas que estão lá dentro, que tiraram um bandido, um pilantra, um corrupto da cadeia, que não era para ter saído, colocaram na presidência e está aí.
escândalo, o Brasil se afundando, perseguição, tortura, mentira, corrupção, tudo que essas pessoas estavam dizendo que ia acontecer. A única coisa que essas pessoas fizeram foi falar a verdade. Senhores, senhoras, trabalhadores que nunca roubaram nada de ninguém, que não pertencem assim, não pertencem a nenhum partido, que não estavam armados, que não estavam nem lá no lugar, no local. Você vê Felipe Martins com um processo estrambólico, louco, sem sentido. Daniel Silveira, tantas pessoas que foram perseguidas, com a sua vida destruída por causa de um projeto satânico, imundo, de vingança. Nós vamos vingar, porque estava tudo bem, estava tudo certo. Eu fingia, eu mentia, eu roubava. Tinha o outro lado do centrão que fingia que era oposição e que se vendia, e estava tudo bem assim, e algumas pessoas insistiram em tentar mudar isso aí, e a gente não aceita a mudança. O povo tem que continuar pobre, miserável, estúpido, pagando a nossa riqueza, o nosso luxo, o nosso conforto. Esse padre aqui vem só dizer a verdade, nada mais do que a verdade. Que Deus abençoe a todos vocês. Ouçam, escute a voz de Deus, escute a razão e saia do meio, do lado dessas trevas, desse povo maldito. Curta, comenta e compartilha. Deus abençoe o povo brasileiro. Esse vídeo horroroso de uma jornalista debochando de um político idoso que caiu da cama, sofrendo muitas comorbidades, simplesmente por causa da oposição política. Queridos, isso é monstruoso. E quanto mais se faz com ar de deboche, mais se mostra que isso é monstruoso. E não apenas isso é monstruoso, como monstruoso é o silêncio cúmplice daqueles que vivem por aí acusando os outros de discurso de ódio, enquanto eles mesmos fingem não ver a barbaridade que é uma pessoa se alegrar publicamente e sem nenhuma vergonha da desgraça alheia. É diabólico, é demoníaco, e não é um caso isolado, porque a sociedade assiste a tudo isso sem aquela força de execração necessária para reprimir a psicopatia quando ela sobe sobre o pódio da televisão e vibra em altos brados toda a sua virulência, a sua acidez. Pior, quantos religiosos, cristãos, alguns católicos, que vão à televisão ou às redes sociais o tempo todo para falar de amor, aceitação, inclusão, acolhimento, o tempo todo evacuando regras para a sociedade, com o seu moralismo político barato e podre, e numa hora dessas fingem que não é com eles. Hipócritas. A caridade não é seletiva. Se for seletiva, não é caridade. Se for restritiva, não é caridade. Filhos do inferno. Porque escolhem
ser misericordiosos com uns, sendo implacáveis, impiedosos, iníquos com outros. Um cristão nunca ri da desgraça de ninguém, e muito menos debocha. Quem faz isso pode vir à igreja, pode se confessar, pode receber os sacramentos, vai para o inferno. A força dessa fala não está em partidarismo, mas na denúncia clara de algo que a moral cristã sempre condenou, alegrar-se com a desgraça alheia. O catecismo da Igreja Católica é explícito ao afirmar que a caridade é o coração da vida cristã e que ela se manifesta, antes de tudo, na misericórdia concreta com quem sofre, como diz no catecismo, no parágrafo 1822 ao 1829, não existe exceção política para isso. Quando o padre chama de hipocrisia a postura de quem prega amor, inclusão e acolhimento, mas silencia diante do ódio quando ele vem do próprio lado, ele toca numa ferida profunda do nosso tempo, o duplo padrão moral. Esse silêncio cúmplice é grave porque normaliza o mal. São João Paulo II já alertava que o maior perigo das sociedades modernas não é apenas cometer o mal, mas perder a capacidade de reconhecê-lo como mal. Como diz no documento Veritatis Splendor, número 70, o cristão não pode rir da dor de ninguém, nunca, nem do político, nem do adversário, nem daquele que considera responsável por erros graves. A dignidade da pessoa humana não desaparece com a ideologia. Ela é intrínseca. É por isso que o Papa Francisco insistiu que a misericórdia é o nome próprio de Deus, e o critério que autentica a fé cristã, como diz no documento Misericordiae Vultus, número 2. Aqui está o ponto decisivo que muitos evitam enfrentar. Não existe caridade sem misericórdia, e não existe misericórdia seletiva. Quando escolhemos por quem vamos ter compaixão, deixamos de agir como cristãos e passamos a agir como militantes. E militância nenhuma salva a alma. O clímax dessa reflexão é duro, mas necessário. Uma sociedade que aplaude o sofrimento, o outro caminha para a desumanização. Uma igreja que se cala diante disso trai o evangelho. O cristão que justifica o deboche, o ódio ou a indiferença por causa de política precisa se perguntar seriamente se ainda entendeu o que significa seguir Cristo crucificado. A cruz é o maior escândalo para quem perdeu a compaixão. Nela, Jesus não escolheu lados políticos. Ele morreu por todos, inclusive por aqueles que o odiavam. É isso que torna o cristianismo tão exigente e tão incompatível com a lógica do ódio ideológico. A grande lição que fica é simples e ao mesmo tempo desconfortável. Ou recuperamos a empatia e a misericórdia, ou perderemos não apenas a humanidade, mas também a credibilidade da fé que dizemos professar. Não se trata de defender políticos, trata-se de defender a dignidade humana, que não pode ser negociada. Que essa reflexão nos leve a um exame de consciência sério. Antes de compartilhar ironia, antes de rir da queda de alguém, antes de justificar o ódio, que cada cristão se pergunte: isso vem do Evangelho ou do meu ressentimento? Se essa mensagem fez você refletir, se inscreva no canal Templários Romanos, porque aqui o compromisso é com a verdade, com o Evangelho e com uma fé que não se dobra à ideologia. Até o próximo vídeo.